E neste vídeo eu vou falar sobre a morte, juízo e ressurreição de forma breve, pois este assunto existe e tem muito conteúdo e muitas respostas. Quando o ser humano foi criado, o seu corpo era perfeito, mas ainda assim não havia vida nele. Todavia, o Senhor soprou nas narinas de Adão e tudo passou a ter vida e funcionar em perfeita harmonia. Tudo era muito novo para Adão e cada momento que ele vivia era armazenado em sua memória. Mas uma triste notícia aconteceu. Entrou o pecado no mundo através de Satanás, e daí Adão e Eva aceitaram os argumentos de Satanás e caíram no engano dele. Hoje, nós diríamos, o golpe está aí, cai quem quer. Mas o fato aqui é que, com a entrada do pecado, o ser humano teve que se adaptar às novas condições para as quais não fora criado a viver isso. Daí surgiram muitas dúvidas na humanidade e muitos ainda não conseguem entender isso. Mas Deus nos respondeu e vamos ver agora, vamos ver quais as suas respostas sobre o assunto deste vídeo, que é a morte, o juízo e a ressurreição. Mas lembre-se que Deus já deixou muitas outras respostas sobre outros assuntos. Caso queira saber, é só deixar aí nos comentários, que daí eu estarei fazendo um vídeo falando sobre isso, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre a morte, o juízo e a ressurreição, tá bem? Então, seguindo em frente, vamos falar agora sobre a morte. A morte surgiu como a intrusa neste mundo com a entrada e a aceitação do pecado em nossa vida. Deus avisou Adão e Eva dos perigos e consequências de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Os avisou dos perigos de pecarem contra seu Criador, porque havia um anjo que foi expulso do céu e que estava causando rebelião contra ele, e Adão e Eva não podiam ficar só, sem a companhia um do outro, senão iriam cair. Então Adão e Eva esperavam um anjo aparecer a qualquer momento, mas o anjo não veio em forma de anjo, senão eles iriam o identificar com muita facilidade. Por isso Satanás usou uma serpente e os fez cair. O homem sempre teve e sempre terá a liberdade de escolha, mas naquele momento a humanidade escolheu ficar do lado dos argumentos de Satanás. E hoje nós, descendentes de Adão e Eva, colhemos a consequência dessa escolha. Por isso hoje temos que lidar com a morte, porque a consequência do pecado é a morte, e todos nós estamos sujeitos a ela. Mas o homem não foi criado para isso, mas escolhemos isso porque ainda pecamos. Se quiser parar de pecar ao ponto de chegar ao ponto de Enoque, Moisés e Elias e ser transladado, basta apenas viver diariamente buscando e ansiando conhecer mais do reino de Deus e ser semelhante ao caráter de Cristo, igual aos seres celestiais fazem. O seu corpo vai sofrer, mas sua mente estará com tanta intensidade, com tanta conectividade lá na glória, que seu corpo nem vai sentir as dores, as perseguições e todas as coisas ruins desta vida, que servem apenas para te limitar e não deixar você viver desde agora o que o Pai preparou para você. Seguindo em frente, a morte não dói, você não sente nada, não tem memória de nada, você não sabe de nada que ocorre neste mundo após a morte, nem vai para o céu nem vai para o inferno, apenas deixa de existir. Eclesiastes capítulo 9, verso 5, 6 e o 10. A morte foi comparada ao momento em que a gente dorme pelo próprio Jesus, pelo próprio Criador. João capítulo 11, verso 11 ao 14. Mas a Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança. Sabendo que há os que não têm esperança, Deus deixou consolo e respostas explicando como que funciona o juízo, para que nasça em nós a esperança e certeza de que viver a vida em Cristo não é vã, e logo viverá para sempre num corpo glorificado. O juízo funciona da seguinte forma: o que você faz aqui tem um resultado para a vida eterna
ou morte eterna, como está escrito em Daniel no capítulo 12, no verso 2. Tudo o que fazemos, falamos, pensamos, sentimos é escrito no livro memorial eterno, para que um dia seja nos lembrado o que fizemos ou deixamos de fazer para obter a vida eterna. Daniel capítulo 7, verso 10. Ou seja, não pense que irá conquistar o reino de Deus argumentando com Deus no dia de seu juízo, pois ele vai te lembrar de tudo o que fizeram, porque foi e está sendo escrito tintim por tintim tudo o que você fez, segundo Coríntios capítulo 5, no verso 10. Então, todos aqueles que forem escritos no livro da vida receberão o seu galardão e entrarão no céu. Apocalipse capítulo 3, verso 5. E para saber por qual lei seremos julgados, é só você ler os 10 mandamentos descritos em Êxodo no capítulo 20. E o nosso advogado é Cristo, 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. E o nosso acusador é Satanás, Apocalipse capítulo 12, verso 10. Acho que já deu para entender, né? Bom, já falamos sobre a morte, sobre o juízo, de forma breve, mas este assunto ainda tem bastante conteúdo, pois o Senhor não nos deixou sem respostas, mas nos deixou com bastante resposta. Portanto, para fechar o assunto, vamos agora à ressurreição, porque a morte não é o fim para aqueles que morrem ou dormem em Jesus. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 26, verso 19, o seguinte: os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras faloás cair. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, pois, como em Adão todos morrem, do mesmo modo, em Cristo, todos serão vivificados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 22. E agora a ressurreição não é só para os salvos, também é para os ímpios. E qual é a diferença? Em João, no capítulo 5, no verso 28 ao 29, tem a resposta, que diz: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Só que cada um tem o seu tempo, né? Os justos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. Ficarão com Cristo nos céus por 1000 anos, julgando e vendo por que muitas pessoas e até mesmo entes queridos, familiares, não entraram no céu e nem receberão a vida eterna. E veremos que Deus foi justo e que a pessoa recebeu todas as oportunidades, mas ela não quis. Depois dos 1000 anos, desceremos do céu na Nova Jerusalém, e os ímpios serão ressuscitados por Cristo, e Satanás dirá que foi ele quem os ressuscitou, e incitará a todos a tomarem a santa cidade de Deus. Fará armas de guerra, e quando forem invadir a Nova Jerusalém, Jesus aparecerá num trono de ouro junto com os santos de todos os tempos, e resplandecerá uma glória muito grande de dentro para fora, que os ímpios não saberão nem onde ou para onde ir, e desistirão de invadir e tomar a cidade. Então se abrirá no céu um telão mostrando a vida de Jesus quando esteve aqui na terra, desde a sua infância até a sua morte na cruz, ressurreição, ascensão nos céus, comparecimento diante do Pai em serviço de intercessor por toda a humanidade no santuário celestial, que no caso ele está lá agora. Após isso, serão abertos os livros memorial, mostrando e julgando o caso de cada um dos ímpios, um por um, até que todos vejam que Deus foi justo e que todos eles receberam a oportunidade de salvação e de estarem ali dentro da Nova Jerusalém. Então todos se prostrarão diante de Jesus, tanto os santos quanto os ímpios, até mesmo Satanás e seus anjos. Mas nascerá um ódio de novo no coração de Satanás, e ele incitará os ímpios a invadirem a Nova Jerusalém. Então Deus fará cair uma chuva de pedras com fogo e enxofre e consumirá todos os ímpios, e eles deixarão de existir para sempre. Então Deus enxugará todas as lágrimas dos santos, sairão da Nova Jerusalém após isso e verão Cristo recriando toda a terra diante de seus olhos, e viveremos felizes para sempre. Amém. Se você gosta dos vídeos deste canal e você quer dar um suporte para este canal aqui, eu vou deixar os meios na descrição desse vídeo. Se gostou desse vídeo,
já vou lhe convidando para você se inscrever no canal e ligar o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão rolar por aqui. E para esse conteúdo aqui chegar às outras pessoas, é só você compartilhar ele ou deixar nos comentários o que você achou desse conteúdo, ou simplesmente deixar o seu like neste vídeo aqui, neste conteúdo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e eu aguardo e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau e fui!